Olá pessoal, queria falar para vocês aqui sobre dois tópicos envolvendo Índia. Um deles tem uma questão aí envolvendo reforma do ensino médio, né? Então, como nós estamos aqui neste tópico aí recentemente no Brasil, falamos aí sobre o novo ensino médio, é um assunto que está na boca de todo mundo aí por causa das alterações, existe muita crítica à forma como tem sido implementado o ensino médio. Lá na Índia, pessoal, também tem uma reforma do ensino médio que ocorreu, e saiu a notícia em abril, de que lá eles estão apagando conteúdos da história indiana que envolvam, por exemplo, fatos que têm ligação com o partido do governo, né, o partido nacionalista hindu, né, extremista, que ao longo da história, né, nós temos lá o nacionalismo hindu envolvido, por exemplo, com o assassinato do Gandhi, né, que foi o grande líder da independência indiana, e junto com Nehru, por exemplo. E o Gandhi ele foi assassinado por um extremista hindu chamado Nathuram Godse. E o atual governo não quer que as pessoas no ensino médio, por exemplo, saibam disso através dos livros didáticos. Então essa passagem está apagada. Então passagens, por exemplo, que mostram os muçulmanos tendo certo protagonismo na Índia também estão sendo apagadas dos livros, né? E isso são exemplos aí do que eles têm feito. Então, para o governo indiano atual, do Modi, né, que é o líder da Índia já tem um tempo, é interessante apagar essas referências para que os jovens de lá não tenham massa crítica em relação ao governo e nem em relação ao nacionalismo hindu. Nacionalismo hindu que persegue os muçulmanos, né? Isso ficou claro na pandemia, quando se revelou que os muçulmanos eles eram queimados, né? E quando eles morriam de Covid, por exemplo, não eram contabilizados para as estatísticas e aí eram então incinerados. Uma outra coisa, pessoal, que eu queria falar, aproveitando aí sobre esse assunto Índia, é aí uma coisa que o João Bernardo mostra no seu livro Labirintos do Fascismo, volume 6, que lá o nacionalismo já chegou ao ponto deles se unirem com nazistas, né? Isso mesmo, aí na Segunda Guerra Mundial, o Bose, né, que era um carinha que estava tentando atrair as simpatias aí dos extremistas do Ocidente para a sua causa, porque ele era um sujeito que queria libertar a Índia de qualquer forma, mas ele apelou aí para tentar apoios do nazismo e do fascismo. Ele chegou a viajar para a Europa para tentar esses apoios, mas não conseguiu, né? Então ele foi indo para um lado, para o outro. Tentou o apoio do Japão também, que era aliado da Itália e da Alemanha, não conseguiu, né? Então esse aí foi o Bose, né, que era um cara que estava tentando aí de todas as formas aí conseguir esses apoios, né? E para você ver, né, um líder aí de um movimento extremista nacionalista da Índia, né, chegou ao ponto de buscar apoio dos nazistas, né? Sendo que se a gente for reparar, os indianos eles não têm assim uma cor de pele muito clara, né? Então o cara mesmo assim foi lá. Bom, acabou sendo aí um fracasso para ele, né? Acabou não vingando esse movimento, né? Mas que é uma coisa que a gente não ouve falar muito aqui no Ocidente, né? Então procurem Labirintos do Fascismo, volume 6. O João Bernardo trata, entre outras coisas, deste movimento aí, deste carinha, né? O Bose. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu vou colocar aí nos créditos o nome certinho. Vou colocar a matéria, uma matéria do Globo que fala sobre essa reforma do ensino médio aí, já vigente aí pelo menos desde abril. Então é isso, pessoal. Isso lá na Índia, né? A gente fica por aqui e até a próxima.